Descobri que é chegada a hora de acrescentarmos ao tempo e ao espaço mais uma dimensão fundamental à vida no universo: o tesão. Porém, não me refiro ao tesão do Aurélio, mas sim ao do Caetano, por exemplo. Para mim, esse tesão não habita dicionários oficiais, entretanto é o que anima e encanta os poetas tropicais. Tesão sem passado, apenas contemporâneo e vertical, ele é produto semântico e romântico dos que sentem desejo pelo desejo, alegria pela alegria e beleza pela beleza. Mas pode ser ainda tesão de quem sente desejo pela alegria, beleza pelo desejo e alegria pela beleza. Sem tesão não há solução, além disso é também um livro confessional. Por meio de entrevistas confesso-me anarquista graças a Eros, poeta apenas de expressão corporal, romancista das sujeiras humanas cristalinas, terapeuta somente de mutantes e de coiotes, revolucionário por vocação herética, drogado assumido, público e autônomo. Termino o livro com uma profecia narcoecológica em forma de manifesto. Tesudos de todo o mundo, univos. Para inaugurar então este canal, Livremo-nos, eu escolhi falar de um dos primeiros livros que eu li no final de 2017, quando comecei a me interessar pelo tipo de livro que eu pretendo trazer aqui no canal. Livros que vão trazer uma visão mais hedonista, mais positiva sobre a vida, sem, entretanto, se tratar de autoajuda ou coisas do tipo, apesar de que o título desse livro possa talvez parecer um título de autoajuda, mas não é. O livro se chama Sem Tesão Não Há Solução. Foi escrito em 1987 por Roberto Freire. O próprio autor ele explica no livro que essa frase, sem tesão não há solução, foi vista por ele pichada no muro de um cemitério, e ao ler esta frase ele viu nessa afirmação uma verdade, viu nela algo que combinava com toda a sua ideologia política, filosófica, etc., tudo que ele vinha já construindo ao longo de sua vida, e portanto uma frase que caberia bem como título para o seu livro. Roberto Freire foi um médico psiquiatra brasileiro nascido em 1927. Freire formou-se na área da psicanálise, a princípio a psicanálise tradicional baseada nas ideias de Freud. No entanto, após entrar em contato com a obra de Wilhelm Reich, um dos dissidentes dessa psicanálise freudiana, Roberto Freire também acabou abandonando as ideias de Freud e adotou Reich como uma de suas principais referências. Outras referências importantes adotadas por Freire serão o pensamento anarquista e o movimento da antipsiquiatria. É a partir disso tudo que Roberto Freire vai acabar criando a somaterapia. Freire também desenvolveu trabalhos na área do teatro, do cinema, escreveu roteiros para a televisão, além de diversos livros de ficção inclusive, tendo sido um profissional bastante versátil ao longo de seus 81 anos de vida. O livro Sem Tesão Não Há Solução é dividido em 3 partes. A primeira delas é uma série de textos em que o autor vai falar sobre a temática do tesão e outras que vão se relacionando. A segunda parte do livro é uma coletânea de entrevistas que o autor deu ao longo de alguns anos antes da publicação deste livro, em que ele fala de outras das suas obras, inclusive obras literárias, além das suas ideias sobre política, anarquismo principalmente. E a terceira parte do livro é a transcrição de uma fala que ele fez em um evento sobre ecologia, em que ele relaciona a temática da ecologia com o pensamento anarquista, pensando a partir de um escritor norte-americano anarquista, Murray Bookchin. Nos momentos iniciais do livro, o autor vai tentar chegar a alguma definição mais ou menos precisa do que seria esse tesão do qual ele fala no livro.
Ele vai citar uma série de exemplos de como essa palavra vinha sendo usada, sobretudo pela juventude da época, lá da década de 80, mostrando como essa palavra, que a princípio estava relacionada a um contexto mais sexual, ela estava ampliando os seus sentidos para outros contextos e para significar outras coisas como intensidade, qualidade, quando uma pessoa diz isso é um tesão, isso está um tesão. Também vai relacionar a palavra com uma ideia de interesse e, consequentemente, a perda de tesão, a ausência de tesão como um desinteresse, ao momento em que ele vai usar uma metáfora do tesão como um estado de ereção vital, ou seja, um estado de excitação onde o corpo todo estaria participando, e não necessariamente num contexto sexual, mas em qualquer contexto da vida. Enfim, vai acabar relacionando a palavra tesão com todas essas ideias, com uma mistura disso tudo: interesse, beleza, ludicidade, sensualidade, etc. Assim, tesão, muito simples e resumidamente, quer significar hoje o que sentimos sensualizando juntos a beleza e a alegria em cada coisa com a qual entramos em contato e com a qual nos comunicamos. Roberto Freire vai nos mostrar como a nossa sociedade ela está impregnada de forças representadas por hábitos, por instituições, etc., que vão representar justamente o contrário desse tesão que ele pretende celebrar. Ele vai, em alguns momentos, se referir a essas forças como sendo forças antitesudas, e são forças que estariam ligadas, sobretudo, a abusos de poder, e que, de acordo com o autor, elas existem apenas para combater e impedir a liberdade e o viver natural lúdico. Ele vai identificar essas forças antitesudas, representantes do antitesão, desde nos locais mais óbvios, para quem parte de um pensamento anarquista, como o Estado, a religião e todas as opressões que eles causam às pessoas, até questões mais sutis, como pequenos abusos de poder, pequenas chantagens que vão acontecer nas relações do dia a dia, em relacionamentos amorosos, relacionamentos familiares, etc., que vão estar também impregnados por essas forças antitesudas que vão constranger, reprimir o tesão das pessoas. Não basta acabar com a ideia de poder em termos de Estado, de instituições e de política em nível macro. Se minha relação com meus filhos e com meus amigos também não for uma relação sem poder, eu estarei traindo meu próprio pensamento político. Boa parte das forças antitesudas de nossa sociedade vão acabar sendo representadas pelas religiões, sobretudo as religiões judaico-cristãs, com todos os seus discursos sobre pecado, sobre culpa, sempre colocando o corpo, a sexualidade como coisas sujas, impuras, sempre criando restrições, proibições, que vão acabar definitivamente não combinando com a ideia de uma existência tesuda. As religiões de toda natureza e de todos os tempos, desde que ligadas ao poder político, encarregaram-se de construir o sonho e a promessa de felicidade através do poder da fé. Porém, o seu cinismo, a sua grande chantagem, foi o oferecimento da felicidade apenas para depois da morte. Inclusive, essa felicidade celestial seria tanto maior quanto maior também tivesse sido a capacidade individual de suportar todo tipo de sofrimentos dos quais foram vítimas. Roberto Freire vai constatar que até mesmo um sentimento como o amor, ou algo que se apresente como sendo amor, pode acabar sendo usado em favor das forças antitesudas, como um instrumento de chantagem, de dominação, de abuso de poder,
Um abuso que pode acontecer tanto dentro das relações familiares, relações entre mães, pais e seus filhos, como em relacionamentos amorosos, algo que vai remeter aí à discussão, às discussões atuais sobre relacionamentos abusivos, tóxicos, etc. Quando eu uso o amor como poder contrariando sua natureza, sei perfeitamente no que ele se transforma. A maior e a mais perigosa arma de chantagem autoritária que existe, através da qual se invalida o impulso da liberdade das pessoas, sobretudo enquanto amadas e amantes. A realidade, pois, é esta. Pela chantagem amorosa, quando usamos o amor na forma de poder, podemos seduzir, dominar, nos apropriar, comandar, reprimir, castrar e até matar as pessoas apenas com ameaças de retirada, com a própria retirada e com a perversão do nosso amor. Com uma evidente influência do pensamento haitiano, Roberto Freire vai estabelecer as seguintes relações. Vivemos em uma sociedade onde a grande maioria das pessoas é, desde criança, exposta a uma educação autoritária, religiosa, moralista. Essa educação castradora, repressiva, acaba a partir do medo, das chantagens, das ameaças, culminando em um bloqueio do que o autor vai chamar de liberdade individual e social dos indivíduos. Bloqueio esse que vai acabar originando problemas emocionais, disfunções sexuais e uma série de insatisfações em relação a diferentes aspectos da vida. E o que há por trás disso tudo? A ausência de tesão. Tesão esse que em boa parte das vezes acaba não resistindo ao efeito destruidor das forças antitesudas. Como resolver essa ausência de tesão? Como conseguir lidar com esse constante triunfo das forças antitesudas em nossa sociedade? Compreender essas questões todas teoricamente, saber identificar aonde esses abusos de poder estão contidos e ir buscando por conta própria formas de se livrar deles, pode ser um caminho possível, mas não é um caminho que todos conseguem trilhar com a mesma facilidade. O Roberto Freire ele vai acabar criando então uma terapia voltada especialmente para isso, chamada somaterapia. É uma terapia que acontece em grupo e que vai ter como objetivo justamente ajudar as pessoas a perceberem, a entenderem em quais situações de sua vida esses abusos de poder, desde os mais sutis, vão existir. E como as pessoas conseguem se livrar deles, pensando aí tanto os abusos que a pessoa sofre, como aqueles que ela mesma pode acabar provocando. Ela mesma pode ser a pessoa que abusa, às vezes sem perceber. Em mais de um momento ao longo do livro, Roberto Freire vai levantar a temática das drogas, que ele vai defender o uso delas, a liberação, o seu uso, a partir de duas perspectivas que vão acabar se relacionando. Uma delas seria pensar o uso das drogas como uma forma de ampliar o prazer de viver, e aqui ele está pensando principalmente na maconha, então considerando as sensações que essas substâncias vão trazer para quem gosta de usá-las, para quem quer usá-las. E a outra perspectiva seria pensar o uso dessas drogas como uma forma de reduzir o que ele vai chamar de a dor de não poder viver. Então, um mundo tão impregnado pelas forças antitesudas, as drogas seriam uma alternativa, uma forma de conseguir suportar isso. O consumo excessivo, impróprio e dependente de drogas por parte dos jovens é um dos pesados e dramáticos ônus, entre muitos outros, que as sociedades autoritárias terão de pagar por crimes que praticam impunemente contra a liberdade geral do ser humano. Elas poderão dominá-los, escravizá-los e castrá-los, mas os terão cada vez mais fracos, doentes, dependentes, incompetentes, impotentes e alienados para servi-las. Suportar o autoritarismo do capitalismo burguês só mesmo drogado.
Na parte final do livro, quando Roberto Freire vai relacionar a temática da ecologia com o anarquismo, a ideia que ele vai acabar defendendo, resumidamente, é a de que não adianta ficar se falando de sustentabilidade, desenvolvendo políticas ambientalistas, se simplesmente não acontece um questionamento mais profundo sobre o tipo de sociedade, sobre o modelo de sociedade em que vivemos, em que estamos inseridos, que é uma sociedade absolutamente consumista, degradadora, etc. E que é essa sociedade, desse jeito, que acaba funcionando aí como uma base para toda a exploração irresponsável do meio ambiente. Proponho a luta pela libertação das mulheres, das crianças, dos homossexuais de ambos os sexos, dos negros, dos colonizados e dos trabalhadores de toda a condição, porque essas lutas se inscrevem na luta global que se vai intensificando contra as tradições e as instituições imemoriais da dominação, pois são essas tradições e essas instituições que estruturam as atitudes destruidoras com relação ao mundo natural. Proponho às comunidades libertárias e os combates pela liberdade onde quer que surjam, me manifesto solidário com qualquer esforço que favoreça o desenvolvimento espontâneo e autônomo dos jovens, condeno qualquer tentativa de reprimir a sexualidade humana e a erotização da vida. Me associo a todas as buscas para criar um modo de vida e de trabalho estético e alegre. Me associo a todas as reivindicações pelo direito de gozar cotidianamente as belezas da natureza e de manter com os outros uma relação de prazer imediato e sensual. Concluindo então, eu quis trazer este livro do Roberto Freire, Sem Tesão Não Há Solução, que considero que ele introduz de uma forma bastante simples, uma linguagem bastante acessível, em alguns momentos até bastante informal, diversos temas que eu pretendo trazer com frequência aqui no canal, a partir dos próximos vídeos sobre a perspectiva de outros autores, autoras. Muitos dos problemas mostrados pelos livros, problemas relacionados ao antitesão, eles permanecem ainda longe de serem resolvidos, sobretudo na situação atual em que vemos cada vez mais representantes desse antitesão ocupando cargos de poder em nosso país. E considero que o Roberto Freire é um personagem bastante interessante aí da história brasileira, um personagem que vale a pena conhecer e que vale a pena se deixar levar por essa proposta aí de uma vida tesuda que ele nos oferece. Este foi o primeiro vídeo aqui do canal, tirando o videozinho de apresentação. Eu sei que há muito a melhorar ainda, sobretudo nos aspectos técnicos, mas peço que, se você se interessou pelos temas abordados ou se considera que os próximos vídeos poderão ser melhores, contribua se inscrevendo no canal, curtindo, compartilhando o vídeo, etc. Até a próxima!